A gente fala agora sobre o acordo de cessar-fogo lá na faixa de Gaza e a gente volta a falar com ele, com o Tiago de Aragão, CEO da Arco Internacional. Tiago, esse assunto que é destaque no noticiário internacional, é evidente, depois de 2 anos de conflito naquela região, eu gostaria que você analisasse agora, Tiago, como fica a figura de Donald Trump. Esse é o maior feito político do presidente norte-americano? Bom, sem dúvida. Sem dúvida, esse é o maior feito político dele. Ele estava precisando de uma notícia positiva como essa. No início do ano, ele prometeu 90 acordos em 90 dias e não conseguiu ainda finalizar 3 ou 4. O país está num shutdown, ou seja, várias partes do governo estão fechadas por falta de um acordo no orçamento. A China está fazendo um jogo bem duro em relação à negociação comercial que pode colocar em risco o acesso americano a minerais raros. Então, dentro de todo esse contexto, essa é sem dúvida a maior vitória do governo Donald Trump desde janeiro e algo que ele estava precisando muito para poder tentar reverter essa imagem de negociador que ele tentava demonstrar, porque até então os resultados não estão se mostrando dessa forma. Agora, Tiago, a pressão de Donald Trump a Benjamin Netanyahu foi essencial para que o cessar-fogo fosse alcançado. Por que Donald Trump mudou de postura em relação ao premier israelense, na sua opinião? A relação dos dois é uma relação muito boa e é uma relação que já era muito boa. Então, o diálogo ali nunca faltou. O que faltou muito foi uma convergência em relação aos objetivos específicos da Palestina. Eu acredito que chegou num momento que o governo israelense, né, liderado por Netanyahu, não tinha mais muito o que fazer na região de Gaza. E quando chega nesse ponto, a necessidade de você fazer uma abordagem um pouco mais diferente para poder recuperar os reféns que ainda estavam vivos, isso se tornava absolutamente necessário. E a chegada do Trump foi boa porque ela acabou servindo como um moderador na forma como o governo israelense olhava para o Hamas. Criou um espaço entre o governo israelense e o Hamas que era necessário para que os dois pudessem gerar um diálogo via terceiros, já que eles não conseguiriam fazer isso de uma forma direta. Então, esse aspecto acabou sendo muito importante, a chegada do Trump e também a participação de outros personagens nesse processo, como a Turquia, como o Egito, que são personagens que transmitem mais confiança para o Hamas do que, naturalmente, o governo americano. Agora, Tiago, vamos falar agora sobre as etapas, né, desse acordo apresentado pelo governo norte-americano. O presidente Donald Trump disse que a segunda etapa já estaria em negociação, né, com integrantes do Hamas e também de outros integrantes de outros países da região. E vale destacar que essa segunda fase, ela prevê a retirada das forças de outra região. Eles vão expandir a região, porque as forças israelenses saíram de uma área ali na faixa de Gaza. A segunda etapa prevê a saída, o recuo desse grupo de policiais, de soldados israelenses, de uma faixa maior. E o que me chama a atenção, Tiago, é a entrada de uma força internacional de estabilização. Foi o nome dado a um grupo que vai ser liderado por Washington, no caso, e também conta com a ajuda de parceiros árabes e também internacionais. Como é que você vê essa presença? Em resumo, seria a saída de soldados israelenses, a não participação de soldados israelenses naquela região, que há uma dúvida de integrantes do Hamas se realmente isso vai acontecer, e a presença de integrantes e parceiros lá árabes e internacionais, agora sob uma gerência do governo norte-americano, no caso de Washington. Olha, esse é um processo extremamente delicado, muito complexo de ser feito, porque qualquer pequeno erro pode vir a ser causado por um indivíduo dentro desse contexto pode desencadear um processo complicado novamente. O Hamas, ele obviamente está olhando com muita desconfiança, né? Porque o Hamas, no final das contas, que foi ele se considera naturalmente um perdedor nesse processo, mas para aquele que estava sendo aniquilado, essa era a única saída. Mas para o Irã, ele observa que o Hamas é
que a sua extensão de ação de política externa vai estar cercado por países que o Irã considera países inimigos, sejam as forças árabes, seja a força americana, ou seja a presença direta ou indireta de soldados israelenses. Então, dentro desse contexto, para que você tenha uma faísca que pode desencadear todo um processo, é muito fácil. E para o Irã, se ele buscar uma instabilidade maior na região, seja como força de retaliação, seja como força de provocação, esse cenário que está se desenhando, ele é perfeito para isso. Então, cabe muito o controle dos países envolvidos para evitar que essa fagulha gere um efeito dominó horrível que poderia trazer de volta o que nós estamos vendo já nesses últimos anos. Ok. Conversamos com o Tiago de Aragão, CEO da Arco Internacional, a quem eu agradeço pela presença mais uma vez aqui na CNN. Muito obrigado, viu, Tiago? Boa noite e até a próxima. Obrigado, boa noite e até a próxima também. Obrigado.